Antes de discorrer sobre o sistema de escrita alfabética, é necessário retomarmos algumas reflexões sobre os antigos métodos de alfabetização, nos quais, para aprender a ler e a escrever, a criança deveria apenas desenvolver algumas habilidades perceptivas e motoras, como a discriminação visual, a auditiva, a coordenação motora fina e outras. Além dela ser submetida a uma aprendizagem de memorização automática, de reconhecimento das letras do alfabeto, do valor sonoro de cada uma e o respectivo traçado. O aluno, então, era alfabetizado mediante um treino de repetição das correspondências som e grafia das antigas cartilhas e a leitura dos chamados pseudotextos, que traziam pouco ou nenhum conteúdo significativo. Hoje nós sabemos que alfabetizar envolve uma série de novas estratégias que impulsionam o aluno a aprender através de ferramentas socialmente significativas a ele. Dessa forma, nós entramos numa concepção das práticas do letramento, onde a criança vivencia situações de aprendizagem, de leitura e escrita, a partir do contato com os diversos gêneros textuais que circulam socialmente, bem como as características de cada um. E o aprendizado da escrita alfabética é um processo cognitivo muito complexo, no qual as habilidades perceptivas e motoras não têm mais um peso fundamental como tinha antigamente. As metodologias de alfabetização atuais, elas devem garantir um aprendizado sistemático, através de atividades reflexivas que desafiem a criança a compreender como funciona a escrita alfabética a fim de dominar. Para isso, a criança tem que apropriar-se gradativamente das propriedades do sistema de escrita, que são: a escrita utiliza letras que não podem ser inventadas, elas representam um repertório finito e são diferentes dos números e dos outros símbolos. As letras têm formatos fixos, algumas possuem variações que as diferenciam e podem ser de formato maiúsculo ou minúsculo. A ordem das letras no interior de uma palavra não pode ser modificada. Uma letra pode se repetir no interior de uma palavra e em diferentes palavras. Nem todas as letras podem ocupar certas posições no interior das palavras e nem todas as letras podem vir juntas de quaisquer outras. As letras substituem a pauta sonora das palavras que nós pronunciamos. As letras também notam os segmentos sonoros menores que as sílabas, no caso, os fonemas. As letras têm valores sonoros fixos, apesar de muitas terem mais de um valor e certos sons podem ser notados com mais de uma letra. Além das letras, na escrita de palavras, nós utilizamos também os acentos que podem modificar a tonicidade ou o som das letras ou das sílabas. E as sílabas variam quanto a combinações entre as vogais e consoantes. Quando nós acompanhamos a evolução da escrita espontânea das crianças, nós observamos que elas elaboram hipóteses, através das quais é possível detectar em que nível da compreensão do sistema de escrita que ela se encontra. Para que haja essa evolução, o professor deve sistematizar o seu trabalho com práticas da consciência fonológica, para que as crianças possam refletir sobre as partes sonoras das palavras. As crianças passam, portanto, por 4 períodos com 4 diferentes hipóteses, nas quais nós podemos explicar como essa evolução funciona. Hipótese pré-silábica, quando a criança ainda não entende que a escrita registra as partes sonoras das palavras. Essa fase se inicia com a produção dos rabiscos, dos grafismos e aos poucos, conforme a criança vai estabelecendo um contato com as palavras ao seu redor, ela começa a traçar as letras, sem relacionar som e grafia. O período ou hipótese silábica é quando a criança descobre que existe uma relação com o que se coloca no papel e o que se pronuncia. Nessa fase, ela busca coincidir as sílabas orais que ela pronuncia com as letras que ela coloca no papel. Geralmente, ela estabelece que uma só letra represente a sílaba toda. O período silábico alfabético, e nessa fase ocorre um grande salto qualitativo, porque a criança reforça a ideia de que a escrita tem a ver com a pauta sonora das palavras e começa a formar sílabas com consoantes e vogais. E no período alfabético, mesmo escrevendo com erros ortográficos, a criança já se apropriou da ideia de uma forma bastante exaustiva de que a escrita nota a pauta sonora das palavras e tem uma preocupação maior em registrar o som da forma em que ele é pronunciado na fala.
Baseando-se numa visão construtivista, até atingir essa hipótese alfabética, a criança ela precisa passar pelo processo de construção e reconstrução das propriedades do sistema de escrita, quando um conhecimento novo só vai surgir a partir da transformação de um conhecimento anterior. Para que isso ocorra, ela deve ser constantemente desafiada a refletir sobre as palavras e observando as partes orais e escritas. Mesmo após atingir a hipótese alfabética, nós devemos estar atentos para o fato de que a criança pode ainda não estar alfabetizada. Ela compreendeu o funcionamento do sistema de escrita, mas ela precisa dominar as convenções, som e grafia da nossa língua. Isso deve ser um aprendizado sistemático, que vai requerer algumas repetições, reflexões, desafios e a mediação do professor em desenvolver situações para que a aprendizagem ocorra de fato. Obrigada. Vou discorrer sobre o tema avaliação. E para falar sobre avaliação é necessário fazermos uma análise da perspectiva tradicional. A avaliação ela era vista antigamente como um termômetro para medir a aprendizagem dos alunos. Então ela funcionava exatamente para fazer essa comparação da aprendizagem. E ela se remetia à ideia de aprovar ou de reprovar. Então ela media a capacidade para o aluno ser aprovado ou retido no ano em que ele estava inserido. E dessa forma ela tornava-se excludente, porque a avaliação ela limitava o que a criança sabia ou não sabia. Então ela acabava excluindo aquela criança que não atingia o nível que se esperava. Hoje a nossa ideia de avaliação ela é um pouco diferente, porque ela está ligada ao processo educacional. Então na avaliação tradicional o aluno era avaliado, hoje avalia-se o processo. Todo o sistema, professor, aluno, gestão escolar, o método de ensino, tudo é avaliado. E na avaliação que nós temos concebida hoje, ela analisa as possibilidades do aluno. Então ela não está medindo, ela está analisando o progresso de cada um. De que forma? Identificando as habilidades desenvolvidas. E com isso, através da avaliação, nós podemos compreender se as práticas de ensino determinadas para o aluno foram eficazes em seu desenvolvimento. Então é muito estreita essa relação entre avaliação e prática de ensino. Para que haja essa ligação com a prática, é importante criar-se instrumentos adequados de avaliação. Então nós temos que ter muito bem concebido que tipo de avaliação nós vamos desenvolver. Com isso, nós compreendemos a forma como o conhecimento está sendo assimilado pela criança e temos condições de agir sobre esse processo. Então, a avaliação ela faz parte de toda a equipe escolar e ela pode explicitar quais conhecimentos, habilidades e capacidades serão consolidadas a cada ano. Então, é muito importante a equipe escolar ter, claro, um planejamento de metas, porque eu só consigo avaliar quando eu sei o que eu vou avaliar. E com isso, eu vou considerar um processo e eu não vou ficar restrita aos erros, porque a avaliação ela tem que diagnosticar as habilidades que o aluno desenvolveu, o que ele sabia antes e o que ele sabe após um processo de ensino. E eu termino com a fala de Lucchesi, que a avaliação só nos propiciará condições para a obtenção de uma melhor qualidade de vida se estiver assentada sobre a disposição para acolher, pois é a partir daí que podemos construir qualquer coisa que seja. Então a importância da equipe escolar está aberta para atender, para acolher o aluno, porque eu só vou avaliar esse aluno se eu tiver condições de analisar aquilo que ele sabe, aquilo que ele pode alcançar e traçar um planejamento de metas para esse aluno.